Oiê, eu sou a Déia Romano, terapeuta integrativa e oraculista. Como você está? Gratidão por estar aqui comigo para mais um Fala Cigana. Vamos ver o que as ciganas trouxeram de mensagem aqui pra gente hoje. Eu nem coloquei aqui nenhuma pedrinha não, porque eu escolhi esses baralhos que tem a imagem de duas ciganas. Então a primeira é a cigana do leque e a segunda, eu coloquei aqui o nominho dela de cigana da estrada. Aleatoriamente? Acho que não, né? Se veio na minha mente esse nome, com certeza ele faz sentido. Então escolhe. Eu sempre falo para vocês, né? Fecha o olho, faz uma breve meditação. Dessa vez abre bem o olho, olha bem para essas duas figuras, para essas duas imagens aqui que retratam a energia das duas ciganas e pede, fala cigana, fala comigo, me conta quais são as novidades para minha vida, me traz conselhos, me traz soluções, faz o seu pedido para a cigana e eu vou iniciar, tá bom? Então eu vou iniciar aqui com a cigana do leque, jogo número 1. Antes disso, eu vou tirar uma energia geral de um oráculo que vocês já conhecem, que é o oráculo do Ganesha, que eu amo muito. Pra gente tirar uma energia geral aqui do que a cigana do leque tem para falar para você. Novidades, conselhos, alertas, boas notícias. Fala, cigana, conta pra gente qual que é a energia central, a energia que vai permear aqui as mensagens que você quer passar para quem está ouvindo esse jogo. Transformação pessoal. Tem aqui a luz, né, gente, aqui do transformação pessoal. Olha que imagem linda. Tá mostrando ele equilibrando várias bolinhas, né? Me veio na mente sobre prioridades. Todos nós temos muitos assuntos, muitas áreas da vida para organizar, para cuidar, enfim, né? Para harmonizar. E aí a gente tem que saber estabelecer prioridades. Outra coisa que tá me vindo aqui na mente, que provavelmente cigana do leque tá falando aqui pra mim, é escolha suas batalhas, né? Quando a gente tenta dar conta de tudo, a gente tenta equilibrar ali todas as bolinhas, todos os pratinhos, ai gente, isso não dá certo, né? Então, vamos ver aqui quais são as mensagens que a cigana do leque tem para você nessa energia central aqui. A primeira coisa aqui que tá pedindo para você, que tá falando, é sobre racionalidade, né? Então aqui tá falando que você precisa ser mais racional nesse seu momento de vida ou nessa questão aí que você veio buscar mais informações, tá? Aqui tá falando que a ansiedade, que o estresse não vai te levar para lugar nenhum. Aqui tá falando que você tem que aprender a organizar melhor as suas coisas. Tá falando que você tem que aprender a prever as coisas também. Ah, cigana, você tá pedindo para eu prever o imprevisível? Não, né, gente? As coisas acontecem realmente, mas tudo. Aqui tá falando que ou nesse momento de vida, ou neste momento, ou você é assim, meio perdidinho aí, meio perdidinha. Você deixa a vida te levar. É isso que tá pedindo esse tipo de transformação para você. Tá falando assim,
que você procrastina, tá falando que você deixa tudo pra última hora, e que aí quando chega na hora você fica desesperado, desesperada, e aí? Como que resolve? Né? E aí depois chega na hora, você fica com muitas dúvidas. Ai, mas e aí eu preciso resolver, porque eu preciso resolver, como que eu faço para resolver? É melhor o caminho A, é melhor o caminho B, o que que eu faço, o que que eu faço? E aí você fica meio dependente de outras pessoas. Tem gente que é assim, não consegue tomar uma decisão sozinho. Mas sabe qual que é o X da questão? Você não consegue tomar uma decisão sozinho, sozinha, porque você não tem controle das suas coisas, você não consegue antever, você é pego muito de surpresa pelas coisas, você não consegue antever por isso, porque você, aquelas coisas que você poderia ter controle, realmente, controle de tudo a gente não vai ter, mas aquilo que você poderia ter controle, aquilo que você podia fazer hoje, não deixar para amanhã, você não faz. Por que você está deixando a vida te levar? O que está acontecendo? Por que você não tem a rédea da sua vida nas suas mãos? Por que você está dependendo de outra pessoa? Que está falando que em alguns momentos você é imatura, você acaba metendo o pé pelas mãos. Entendeu? Então é esse tipo de transformação pessoal aqui que a cigana tá te dando um toque, né? A gente falou, fala cigana, e aí ela desembuchou. Ela tá falando que você tem capacidade de agir com mais maturidade, com mais controle. Aqui tá falando que você já tem isso, você já tem essa sabedoria, você já tem essa idade, você já tem essa possibilidade. O jogo começou afirmando isso. Porque conforme a pessoa tá me ouvindo aqui, a pessoa tá falando, não, Deia, mas eu ainda não tenho possibilidade de andar com as minhas próprias pernas, eu ainda não posso ser protagonista, eu ainda não posso ter a rédea da minha vida nas minhas mãos. Pode sim. A cigana tá falando para você que você pode, e que você tem que ter essa sagacidade, que você tem que fazer a escolha de ser o protagonista da sua vida. Que às vezes você vai ter que voar solo mesmo. Entendeu? Parar de depender do outro. E seguir aí o seu caminho, aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade, sem medo. Porque você já chegou nesse momento. Por isso que a carta aqui da energia central tá falando de transformação pessoal. Porque tá falando que você já tem essa possibilidade de ser essa pessoa. Então, essa desculpa de a ideia não dá, não posso, não consigo, ela não existe. Aqui tá falando para você se transformar. Deixar de ser a pessoa que não posso, não consigo, não dá, e se transformar na pessoa de eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou. Essas afirmações, e aqui tá falando muito de um desprendimento, aqui tá falando muito de você seguir mesmo uma carreira solo, tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos e seguir, e bora lá, com coragem. Aqui nem tá falando se tem medo, vai com medo mesmo. Aqui tá falando para você deixar esse medo de lado, que esse medo tá te paralisando. Esse medo tá te impedindo de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas situações, viver experiências novas, aprender, conversar, conhecer. Aqui tá falando que você tá perdendo oportunidades e aprendizados importantes. Então bora lá. Beleza? Bora lá, deixa esse medo pra lá, se é uma questão de ansiedade, se é uma questão que de repente você precisa de uma ajuda terapêutica, de uma ajuda médica. Eu tenho mesmo crise de ansiedade, quando eu, tomo aquela coragem, aquele ímpeto que eu vou sozinho, aquilo me desespera, procura ajuda então, tá tudo bem. Procura ajuda, inclusive estou à disposição aí enquanto terapeuta holística.
pode pegar o telefone aí na descrição do vídeo, entrar em contato comigo para essa transformação pessoal aqui, que ela seja feita através de autoconhecimento, para que você entenda, porque é isso que eu tô falando, a pessoa que tá ouvindo essa mensagem, ela tá falando, não der, eu não consigo enxergar isso. Ou, eu até tentei, mas eu não consegui, eu tive que recuar. Você tem essa possibilidade, você já tem o que você precisa para se transformar nessa pessoa. E aí, se você tá tendo dificuldade por uma questão de ansiedade, de medo, de crenças limitantes, ou até mesmo de pessoas que interferem na sua vida e que não ajuda, né? Essa é a verdade, tem gente que não ajuda, né? Que acaba te colocando mais medo e tudo mais. Então, vamos fazer um trabalho terapêutico, vamos fazer uma intervenção terapêutica para que você consiga se transformar nessa pessoa e siga o seu caminho de luz, o seu caminho de felicidade, de aprendizado, de crescimento, de novas oportunidades, de novas pessoas, novos lugares. É tudo isso que eu tô vendo aqui para você. Combinado? Gente, eu amei essa mensagem aqui. Amei. Gratidão, Cigana do Leque, por essa linda mensagem. Bom, por favor, deixa o seu like, compartilha. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, por favor. E vem aqui sempre, que sempre tem vídeo novo, tá bom? Vamos para o jogo número 2, que é a Cigana da Estrada. Fala, Cigana, o que você tem para essa pessoa aqui que ouviu o seu chamado, né? Intuitivamente viu a sua imagem e conversou com você, pedindo o seu conselho, pedindo as novidades, aquilo que você tem para trazer para essa pessoa, né? Eu vou pegar aqui energia central com o oráculo do Ganesha para entender exatamente que mensagem que a Cigana da Estrada quer passar para você. Fala, Cigana, conta para mim, conta para quem tá ouvindo a gente, para quem tá aqui juntinho com a gente, qual que é a energia desse jogo, dessa mensagem. Se você ficou aqui, já tá aqui desde o comecinho do vídeo, ouviu a primeira mensagem e agora quer ouvir a segunda também. Coragem, a primeira mensagem falou sobre coragem também, hein? Mas olha aqui, vou deixar a cartinha aqui paradinha para você analisar. Eu tô colocando aqui um pouquinho mais pro lado por causa do reflexo da lâmpada. Olha que imagem linda! Vem a imagem de um leão, né? Ele tá sentado num leão, que é um arquétipo de coragem. Mas ele tem as ferramentas na mão. Cada mãozinha dele tem uma ferramenta, inclusive ferramentas espirituais, com símbolos, com outros arquétipos, outros sinais. Que lindo, né? Atrás. E o chão também, né? De montanhas. De desafio, né? Momento de desafio que realmente exige coragem. Vamos entender o que a Cigana da Estrada tá querendo falar para você? Bora lá? Fala, Cigana. Fala mais sobre essa mensagem de coragem que você tá trazendo pra gente. Gente, novidades, assim, tudo muito bom, muito bom, muito bom. A coragem aqui que ela tá falando pra você, gente, é tudo muito bom. Ela tá falando pra você ter coragem só de iniciar
aquilo que você não sabe. Tá falando para você ter a coragem do principiante. Só isso. Sabe, aqui tá falando para você ter coragem para se jogar naquilo que você acha que é uma grande aventura, sabe? Se você é uma pessoa jovem e você tá iniciando a vida agora, a cigana da estrada, ela tá falando para você, coragem, a vida exige coragem. Nem tudo vai dar certo, tá? Nem tudo vai dar certo. Você vai quebrar a cara, você vai cair, vai trupicar, vai levantar e vai continuar andando. Tá tudo bem, né? E você vai ter que começar de algum lugar. Você vai começar, você vai errar, mas você vai aprender, né? E tá tudo bem. Se você já é uma pessoa um pouco mais velha e de repente você tá com esse pensamento, mas recomeçar agora que eu sou velho, agora que eu sou velha, eu não sei como é que faz isso. Para. O conselho e a mensagem é exatamente a mesma, né? Então, assim, primeiro, gente, eu tenho um pouco disso, assim, eu tenho a impressão de que conforme a gente fica um pouquinho mais velho, a gente vai ficando com um pouco mais de medo das coisas, porque a gente já viveu aí, né, umas e outras. A gente traz aí umas experiências, né, que às vezes colocam medo na gente que não faz sentido. Então, se você tá aí nessa fase da vida que nem eu, a cigana da estrada tá falando para você que esse medo ele não faz sentido, né? Para você ir com coragem, porque nem sempre vai ser igual aquela experiência lá, né, que você tem aí na mente. Tá falando assim, deixa isso pra lá, se aventura mesmo, pode se jogar. Você tá pensando, mas é uma insanidade, é uma loucura, eu não posso fazer isso. Pode sim. A vida precisa de aventura também de vez em quando. A vida também precisa de alguns riscos. Quem não arrisca não petisca. Mas eu não sei fazer isso, para mim é muito difícil. Relaxa, vai dar certo. Você vai, como eu falei para a pessoa nova, né? Você vai errar, tá tudo bem. Mas você vai aprender. Não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de se jogar, não tenha vergonha de começar de novo. Tá tudo certo. E de verdade, a pessoa que tá ouvindo esse vídeo aqui, que tá ouvindo essa mensagem, aqui tá falando uma coisa muito, 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 muito importante. Presta atenção agora. A coragem que a vida tá pedindo para você agora, ela vai ser decisiva para uma mudança do seu destino. Aqui eu tenho cartas que indicam destino, vida mesmo. Mesmo, gente, sério. Uma tomada de decisão agora com coragem, sem medo de errar, sem medo de aprender coisas novas, sem medo de se jogar mesmo, sem medo de estar sendo inconsequente. Essa palavra é importante aqui também nessa mensagem. A pessoa aqui, ela tá nessa vibe, ela tá falando, meu Deus, é uma insanidade, se eu fizer isso eu serei inconsequente. De verdade, aqui tá falando que a coragem que esse momento da sua vida tá exigindo de você, ela muda o seu destino. Vai ao encontro daquilo que é seu. Vai ao encontro do seu destino, vai ao encontro daquilo que está reservado para você. Você pediu por isso tanto tempo. Você pediu por isso tanto tempo. Você acha que não, mas você trabalhou para chegar nesse momento aqui. Déia, mas eu sou muito jovem, acredite. Acredite, você não está nesse momento por acaso. Você não está ouvindo isso que você está ouvindo por acaso. Pode ir. Pode ir porque o futuro é brilhante, gente. Carta do Sol, melhor carta do baralho, na minha opinião.
Melhor carta do baralho, na minha opinião. Aqui eu tô vendo quebra de paradigmas, quebra de crenças limitantes, quebra de preconceitos. Como eu tô dizendo, eu vou repetir. A pessoa, ela tá falando pra mim, ela tá falando pra cigana, isso é uma insanidade. Isso é uma loucura, não dá, não posso. Gente, aqui eu tô vendo essa quebra de paradigma, essa quebra de preconceitos. Vai com coragem, sem se preocupar com o que vão falar de você, sem se preocupar que você tá deixando tudo para trás, sem se preocupar que você tá, gente, que você tá mudando da água pro vinho. Vai, pode ir. Escuta esse chamado. Eu falei isso quando eu peguei o baralho, né? Que eu falei, olha, as pessoas que escutaram o chamado da cigana da estrada, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem aqui, elas estão escutando um chamado do destino, um chamado da vida para fazer isso, tá bom? Feliz vida nova. É engraçado que vira e mexe eu falo isso nas mensagens aqui, porque eu tenho a alegria de contar isso para vocês, de ver pessoas iniciando novos ciclos, e as pessoas que estão ouvindo isso daqui, eu tenho que dizer isso novamente. Feliz vida nova. Confia e vai. E depois volta para me contar, por favor. Ai, gente, adoro ouvir essas histórias, adoro ouvir essas boas notícias e tudo mais. Por favor, deixa o seu like se você gostou da mensagem, se ressoou com você. Por favor, compartilha com pessoas importantes aí para você também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Um grande beijo da Deia Romano e até o próximo vídeo.